Pontuação 5. Vamos entender mais um caso importante de uso da vírgula, resolvendo uma questão do CESP 2017. Quando se trata de crianças e adolescentes, vírgula, há um agravante, vírgula, pois, vírgula, no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vírgula, é qualificada como crime grave a divulgação de fotos, vírgula, gravações ou imagens de crianças ou adolescentes. Proposta final: a correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se no trecho acima a vírgula imediatamente após crianças e adolescentes fosse eliminada. E agora, você tem uma opinião formada a respeito da eliminação da vírgula após crianças e adolescentes? Proposta certa ou proposta errada? Bem, para responder, vamos ganhar intimidade com orações adverbiais. Como é que se dá a pontuação com essas orações? Vamos olhar dois períodos, na verdade o mesmo período pontuado, um sem pontuação e o outro pontuado. Leia o primeiro. Quando se trata de crianças e adolescentes, há um agravante, direto, sem as vírgulas. E quando se trata de crianças e adolescentes, vírgula, há um agravante. E agora, o que diz a norma gramatical a respeito dessa construção? A vírgula é obrigatória. Por quê? Porque o pedaço, quando se trata de crianças e adolescentes, é uma oração subordinada, adverbial, temporal. O problema é a ordem. O período está construído na ordem inversa. Veja os detalhes. O quando é uma palavra-chave. Quando você consegue identificá-la, ela é conjunção adverbial temporal. Então, a oração subordinada adverbial temporal. Muito importante a questão da ordem. Por quê? Porque a vírgula é exatamente porque a ordem é inversa. E como é que é a ordem inversa? Primeiro escrevemos a oração adverbial e depois a oração principal. Isso provoca vírgula obrigatoriamente. Portanto, vírgula obrigatória. A segunda parte é a oração principal. Então, perceber a ordem é fundamental quando se trata de pontuar usando orações adverbiais. Olhemos o mesmo período, mas agora na ordem direta. Olha só, há um agravante, é a oração principal. E quando se trata de crianças e adolescentes, com as mesmas palavras, o quando, que é conjunção adverbial, a oração subordinada adverbial temporal, mas trocamos a ordem. Agora é a famosa ordem direta. Primeiro a principal e depois a subordinada. Nessa ordem, a vírgula é proibida. Interessante, então, perceber a ordem em que as orações são colocadas dentro do período. Ainda não se convenceu? Então, leia comigo mais um período. Se houvesse políticos confiáveis, mais pessoas votariam. Claro que a vírgula é obrigatória, porque nós começamos o período com a oração adverbial. O se, então, é uma palavra muito importante para você perceber no momento da leitura ou da escrita. É conjunção adverbial condicional. A oração subordinada adverbial condicional, a ordem inversa, porque começamos o período com a oração subordinada, e a vírgula obrigatória. O outro pedaço, com o verbo votar, oração principal. Percebeu? Quando você descobre esses detalhes, aí pronto, ganhou intimidade com o sistema de pontuação. Olhemos novamente o período, mas agora produzido na ordem direta, ou seja, primeiro escrevemos a oração principal, mais pessoas votariam. E depois, se houvesse políticos confiáveis, é a mesma construção com o se, conjunção adverbial condicional, a oração adverbial condicional, mas trocamos a ordem direta, naturalmente, vírgula proibida. Sabe o que é importante quando você quer mesmo dominar esses tópicos? É você ganhar intimidade com as conjunções adverbiais. Por exemplo, se você lê uma frase começando com o como tudo está melhorando, o outro pedaço eu deixei para você completar. Depois você manda para mim para ver se você está completando com coerência, né? Pode inventar, não há problema nenhum.
Mas se esse período começa com o como, nós teremos uma vírgula. Atenção, não é uma vírgula para isolar o como, mas é uma vírgula para isolar a oração adverbial, que nesse caso é causal. A fama do como, várias famas, mas uma delas é de ser igual ao porquê, porque tudo está melhorando. E assim, se você começa uma frase com o conforme, prepare-se para usar a vírgula. Não para isolar o conforme, mas a oração, conforme disse o poeta, complete depois. O embora também muito famoso nessa construção da ideia de concessão, portanto, embora estejamos em crise, vírgula obrigatória. O para quê com a ideia de finalidade, para que se conquiste a felicidade, vírgula obrigatória. O quando que você conheceu, quando se quer vencer, naturalmente colocamos uma vírgula. E o se, tradicional, conjunção adverbial condicional. Se você comprar a passagem aérea, essa posso até completar para você. Se você comprar a passagem aérea, a pessoa amada volta mais rápido. É bom quando você vai tentar reconquistar a pessoa amada, apela para alguma entidade espiritual, naturalmente, leve a passagem aérea que a pessoa volta com mais rapidez. Mas o que é o como, o conforme, o embora, o para quê, o quando e o se? São conjunções adverbiais condicionais. E as orações colocadas aqui? Anote, são todas elas orações subordinadas adverbiais. O período, então, vai ser construído na ordem inversa, porque o período começa com a oração subordinada adverbial. Nesse sistema, nessa ordem, vírgula obrigatória. Bem, podemos voltar à proposta original. Que tal? A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se no trecho acima a vírgula imediatamente após crianças e adolescentes fosse eliminada. O que nós descobrimos? Que é uma proposta errada, que a vírgula colocada é mesmo obrigatória. Tranquilo? Quer evoluir? Quer melhorar em língua portuguesa? Então inscreva-se no meu canal, que você tem muitas aulas gratuitas, organizadas por tópicos e organizadas por bancas. E você tem uma turma especial, você é um convidado especial para participar da turma ao vivo, com aulas semanais, com interações ao vivo, com tira dúvidas por e-mail, estou tropeçando aqui nas palavras, e com material didático em PDF. Essa turma é aquela em que você cria o compromisso de estudar comigo semanalmente, com 2 horas seguidas de aula, com material enviado antes para o seu e-mail, para que você conheça o texto. E essa coisa de olhar o material antes da aula é importante, porque vamos trabalhar com texto. Eu sei que você tem medo de enfrentar a prova de concurso e tropeçar nas questões de análise, de interpretação textual. Mas se você treinar comigo, você vai vencer essa dificuldade. E as dificuldades gramaticais inerentes ao texto vão ser todas discutidas, naturalmente com uma didática simples, eficiente, para você evoluir. Até o nosso próximo encontro.